Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Então, nessa última quinta-feira, foi dado o anúncio que não somos mais testemunhas de Jeová. Eu e meu esposo, e junto com a gente, foi dado o anúncio também de uma pessoa muito querida, que eu dirigi o estudo da Bíblia para ela por cerca de 6 anos e faz 8 meses que ela foi batizada. E, na verdade, ela acordou primeiro que eu. Meu esposo se uniu ao esposo dela, que não é testemunha de Jeová, para ajudá-la a acordar. Ela acordou e aí ela e meu esposo se uniram para me acordar. Então eu vou contar a história aí para vocês. Então a minha história é o seguinte: desde criança, hoje eu tenho 42 anos, desde criança eu nasci num lar em que meus pais eram testemunhas de Jeová. E fui criada, né, aprendendo sobre as verdades apresentadas pelas testemunhas de Jeová. Meu pai e minha mãe não eram muito firmes, não. Meu pai tinha problema com alcoolismo e minha mãe, ela se sentia fragilizada diante de tudo isso. E então tinha momentos que eles iam nas reuniões, momentos que não iam. Nunca tive um estudo da Bíblia bem regular, nada disso, mas eles sempre falavam sobre Jeová, sobre a Bíblia e outras coisas que eles carregavam no coração deles para nós desde pequenininhos. E eu sempre tive bastante interesse espiritual, ficava muito feliz de ir nas reuniões, nas comemorações da morte de Cristo. E a nossa família, por parte de pai, ela inteirinha é de Testemunho de Jeová, bem rigorosos mesmo, bem assíduos. Então, quando a minha avó se batizou, uns 50 anos atrás, junto com ela se batizaram mais 5 filhos, e um deles era o meu pai. Ele era bem novinho. E depois os meus outros tios, né, que eram mais velhos, e os que eram pequenininhos cresceram e também se batizaram. E meu avô, que tinha problema com alcoolismo, também conseguiu parar de beber e também estudou a Bíblia e se batizou. Então a família inteira, por parte do meu pai, né, são 8 filhos, todos eles até hoje são testemunhos de Jeová bem envolvidas, né? Anciãos, servos ministeriais e minhas tias, meus primos, todos são extremamente envolvidos. Tem uma prima que é esposa de viajante, eles servem em Goiânia atualmente. A minha irmã, nós somos em 5, né, por parte de pai e mãe. A quarta irmã, ela serve por conta própria em Alagoas. Ela é pioneira, o marido é ancião pioneiro, serve lá na língua de sinais. Então, minha família, por parte de pai, é muito envolvida, né? E aí eu fui crescendo nessa situação com a influência dos meus tios, que durante alguns anos também irmãs do meu pai, né, que moraram em Betel, e a gente foi visitá-los quando era criança, ficamos hospedados lá em Betel. Então a gente sempre teve essa influência. E essa minha prima, que hoje é esposa de viajante, a gente sempre foi amiga e irmã, muito chegada mesmo, muito unidas, de passar sempre as férias juntas e compartilhar tudo e mandar cartas, né? Sempre mandando carta para lá e para cá. E no orelhão ligar uma para outra. E, e essas influências todas fizeram a diferença no meu coração. Então, quando eu fui crescendo, eu comecei a me posicionar mais, me ligar mais com os irmãos, com as reuniões. Tinha um estudo de livro de congregação próximo de casa, então comecei a ir sozinha, mesmo quando meus pais não iam, comecei a ir. Comecei a fazer amizade com os irmãos da congregação, que são muito acolhedores, né? Amorosos, e fiz muitas boas amizades. E então, com 15 anos de idade, eu me batizei. E desde então, né,
Eu, 27 anos aí, sempre procurando dedicar o meu melhor e levar muito a sério a verdade, né? Que é o que a gente sempre acreditou ser. E agora em janeiro desse ano de 2022, fez 25 anos que eu estava no tempo integral, né? Servindo nas Testemunhas de Jeová do tempo integral. Desses 25 anos, 2 anos e meio, eu e meu esposo servimos na construção de salões de assembleias, como membros da equipe, né? Ajudamos a construir lá, do começo ao fim, o Salão de Assembleia do Grande Rio, na Avenida Brasil, número 50.120, e também ajudamos alguns meses lá em Itajaí, no Salão de Assembleias de lá, e alguns meses no Salão de Assembleia de Belo Horizonte. Então, e todo esse tempo acreditando mesmo ser a verdade, a única religião verdadeira, e dando o nosso melhor para trazer pessoas para a verdade, para impedir ou evitar que alguns saíssem, ajudando-os e convencendo-os da importância de ficarem nessa organização, que é tão importante, era tão importante, a gente acreditava, para o caminho da salvação. E eu tinha no meu coração que era realmente a verdade, a única religião verdadeira. Eu vi, claro, durante todo esse período, né, 42 anos que eu estou em contato com a Testemunha de Jeová, 27 de batismo, eu sempre vi imperfeições humanas, mas eu encarava como imperfeição humana e ponto, mas nada grave, assim, de injustiças graves que eu visse perto de mim, não. Isso nunca aconteceu. Então eu acreditava piamente que era o povo de Deus, que essa Testemunha de Jeová era a religião verdadeira, e isso se evidenciava no meu zelo, na minha convicção em pregar, dirigir estudos. Então, até agora, em janeiro, eu estava dirigindo 7 estudos bíblicos, né? E procurando, de todas as maneiras, ajudar essas pessoas a se tornarem também testemunhas de Jeová. A gente mora aqui em São José do Rio Preto há 12 anos, e nesse período, né, ajudamos várias pessoas, tanto a vir para a organização da Testemunhas de Jeová, como a não saírem dela. E a gente fazia isso com muito carinho, com muito amor, né, com muita sinceridade. Só que há 4 meses meu pai faleceu, e isso abalou muito, claro, o meu emocional. Foi uma das coisas mais tristes que aconteceu na minha vida, né? Esse sentimento de impotência, de amar muito uma pessoa. E meu pai, ele morreu como testemunha de Jeová, só que afastado, ele não era ativo. Ele ainda tinha um problema do alcoolismo, mas ele sempre falava assim para nós, né? O errado sou eu, mas a organização tá certa. E hoje a minha irmã até contou para nós que alguns anos atrás ele falou para ela que tinha visto algumas coisas, né, sobre a organização da Testemunha de Jeová, só que ele não tinha se aprofundado. E aí a minha irmã falou: ah, não, pai, isso é tudo mentira, né? Então vamos deixar isso para lá. E assim ele fez, porque com certeza ele percebeu que ele não teria estrutura emocional, física para enfrentar tudo isso, lidar com isso, né? Na fragilidade que ele estava, física, emocional, tudo mais, né? Mas hoje eu fico feliz de saber disso, que ele já tinha uma ideia de que tinha algo de errado. Então, tenho fé que quando ele for ressuscitado, ele vai ficar feliz de saber a verdade, né? E como eu me posicionei diante de descobrir a verdadeira verdade. Mas vou contar para vocês então como foi. Meu pai então faleceu. Poucos dias depois, o meu esposo, que tinha servido como 23 anos como ancião, sempre dando o melhor, né, em prol de cuidar das ovelhinhas, ele tinha descoberto muitas coisas relacionadas com a pandemia, né, e com as vacinas, porque a gente trabalha na área de saúde natural há uns 18 anos, sempre pesquisando, estudando, e a gente estava muito assim,
perplexo de ver o posicionamento do corpo governante sobre as vacinas. Então, a princípio era assunto de decisão pessoal, ok, mas depois começou a incentivar fortemente e hoje basicamente obrigando todos as Testemunhas de Jeová a se vacinarem. Quem não se vacina não pode levar cartas na pregação, né? Agora fechou também, mas não poderia, não pode servir num salão de assembleias com ajuda, não pode nem limpar um salão do reino. Então a gente foi ficando perplexo com tudo isso. E aí meu esposo mergulhou mais ainda nas pesquisas e reuniu todo esse material e enviou para Betel. Essas informações ficaram lá durante 2 meses e depois eles entraram em contato por meio de uma carta bem curta e direta, agradecendo o interesse dele pelos irmãos e dizendo que 2 viajantes, superintendentes de circuito, entrariam em contato com ele. Isso realmente aconteceu e a gente percebeu que a maior preocupação desses viajantes era ver se ele não tinha pensamentos apóstatas e quando viram que no momento não era o caso, mas que ele realmente estava preocupado com a saúde, o bem-estar dos irmãos e com as suas convicções sobre a vacina. Eles então tentaram convencê-lo a não compartilhar isso com ninguém e que se ele continuasse compartilhando esse conhecimento como terapeuta e como amigo dos irmãos, né, dando alguns avisos, isso não era bem-vindo, ele estaria se posicionando contra o corpo governante. E ele disse que não poderia deixar de fazer isso, né, de falar a verdade, que ele sabia e pesquisava. Então, unanimemente, os viajantes, como todos os anciãos, se reuniram e desqualificaram ele, né, como ancião da congregação. Isso para nós foi muito chocante, porque a gente sabia que o que ele estava falando era verdade, tinha ali as comprovações disso, e a maneira que foi lidado foi assustador. E a gente deixou o assunto na mão de Jeová, que ele cuidasse para nós e nos mostrasse a verdade no tempo certo. E essas orações, temos certeza, de corações sinceros, foram muito bem ouvidas e respondidas. Parte da resposta veio poucos dias após o falecimento do meu pai, onde meu esposo estava num grupo de pessoas que falam sobre a vacina, sobre essa pandemia mundial, essas questões aí que estão envolvendo todos os seres humanos hoje, e uma pessoa do grupo, e lá tem médicos, tem terapeutas, né, tem cientistas nesse grupo, e um deles, do nada, entre aspas, se pronunciou dizendo: olha, essas pandemias nada tem a ver com saúde, elas têm a ver com controle. E esse assunto de controle não é só no setor saúde, mas também no setor religioso da humanidade. Por exemplo, aí ele jogou lá um vídeo falando sobre as testemunhas de Jeová. E meu esposo ficou assustado, falou: meu Deus, o que tem a ver essa testemunha de Jeová, controle e o que está acontecendo no mundo hoje? E aí, ele nunca, né, clicaria num vídeo desse, mas naquele momento ele estava realmente aberto para isso por tudo que tinha acontecido. Ele falou: agora eu quero saber, o coração batendo forte, mas ele clicou e viu lá falando sobre o túmulo de Russell, aquela, aquela pirâmide. E aí ele ficou mesmo admiradíssimo, porque ele não sabia disso. E aí ele falou: não, agora eu vou pesquisar isso para ver se é verdade. Não pode ser verdade, não é possível. E começou a mergulhar nesse conhecimento, nessas novas informações. E em uma semana, um dia, na verdade, pesquisando, ele já entendeu que por 35 anos que ele já estava servindo como testemunho de Jeová, ele tinha sido enganado. E uma semana a mais de pesquisa, ele tinha todas as provas e a certeza disso. E aí o maior desafio dele era me ajudar a entender isso. Por quê? Porque eu estava, assim, imunizada cognitivamente de uma maneira terrível. 42 anos ali, sendo bombardeada por informações que eu tinha certeza que eram a verdade. Como agora me acordar e me ajudar? Então, ele queria se preparar melhor para fazer isso, mas
mais ou menos uns 15 dias que ele estava estudando, ele não aguentou, ele surtou, ele passou muito mal, quase teve um ataque cardíaco. E aí ele começou a passar muito mal e ele falava para mim: "Você precisa acreditar em mim, você precisa me ouvir, você precisa prestar atenção no que eu vou falar". E aí ele pediu para que eu chamasse a minha irmã e meu cunhado. Eles vieram aqui em casa e ele foi. E aí ele começou a falar: "Olha, eu sei que vocês conhecem, admiram e respeitam os irmãos do corpo governante desde criança, isso vai ser difícil para vocês, mas eu descobri algumas coisas". Só dele falar isso, eu falei: "Meu Deus do céu". Pus a mão na testa e falei: "Meu Deus, o pior pesadelo tá diante de mim agora. Não é possível que o Ronaldo agora vai se tornar apóstata, vai falar mal do corpo governante. Meu Deus, não é possível". E eu não podia cortá-lo, porque ele estava num estado ali debilitadíssimo, passando mal e tentando se comunicar. Mas eu ouvi um pouco e eu levantava, ia no banheiro, ajoelhava, implorava a ajuda de Jeová, que eu estava assim, diante do pior pesadelo. Para mim, a perda da morte do meu pai foi horrível, mas isso que estava acontecendo para mim era várias vezes pior. Olha o grau da seriedade para mim. E aí eu voltava, sentava lá no sofá, minha irmã apertava minha mão e ele foi falando, falando. Por fim, nós combinamos que iria passar um mês, a gente só estudando a Bíblia, fazendo oração, para a gente ver o que a gente ia fazer diante disso. Eu sei o que eu fui treinado uma vida inteira a fazer, que era no outro dia já ligar para os anciãos e falar: "Olha, meu esposo se tornou apóstolo, está com pensamentos apóstolos, cuidem do caso e ponto". Mas eu orei muito a Deus e analisei que o casamento é sagrado diante dele e que esposa eu seria se eu não tentasse ajudar o meu marido nesse momento. Até veio na minha mente o exemplo de Abigail. Então ela tinha um esposo que era imprestável, mas ela tentou salvar a família. E eu pensei: o Ronaldo, meu esposo, nunca se mostrou imprestável, né? 20 anos de casado, mais 3 de namoro e noivado, ele nunca foi traidor, infiel, ou mentiu de maneira que me prejudicasse, ou outras pessoas. Sempre vi ele sendo um bom marido, um bom amigo, um bom cristão ali dando o melhor pela congregação, as ovelhinhas. Então, se nesse momento ele estava se posicionando assim, eu tinha que pelo menos tentar entender o que tinha acontecido e tentar ajudá-lo primeiro. Aí, se ele não correspondesse a essa ajuda, aí sim eu poderia dar os passos, né? Só que aí o que aconteceu? Durante 3 meses eu fiquei basicamente numa cama, só orando, passando mal, suplicando. Eu sabia que eu precisava fazer pesquisas para tentar ajudar meu esposo, que ele estava equivocado, que ele estava errado, mas eu não conseguia. E hoje eu entendo que é essa imunização cognitiva que faz isso e também as influências satânicas que dificultam a gente conseguir descobrir a verdadeira verdade sobre a verdade. Mas foi muito difícil, foram dias tenebrosos. Dentro de casa a gente não falava sobre esses assuntos. Passou uns 15 dias, o meu esposo tentou novamente conversar comigo, mostrar as pesquisas, eu não aceitei. Falei: de jeito nenhum, não vou dar ouvidos a essas coisas, porque para mim era informação apóstata. E, e ele ficou assim arrasado, porque eu não ouvia. E aí só quem sabia desses fatos era minha irmã e meu cunhado, que tinham vindo aqui. Só que a minha irmã não se posicionava também. Ela faz tempo que ela não estava firme, né, nas testemunhas de Jeová. Ela é uma testemunha de Jeová que às vezes assiste reunião, às vezes não, né? Quase não trabalha no campo. Então ela não quis se posicionar. Ela falou até para o meu esposo: "Olha, eu entendi isso, as pesquisas, realmente tem muita coisa ruim, mas eu não quero me posicionar porque toda a minha família é testemunha de Jeová, minha irmã, né? Eu amo muito ela, não quero magoá-la, tal". Foi a decisão dela no momento. Então eu não podia ficar falando sobre o assunto com ela. Então esses 3 meses, basicamente não falei, basicamente não, não falava sobre isso com ninguém, só com Jeová. E eu sabia que eu não podia abrir isso para nenhuma amiga, irmã da congregação, porque rapidamente chegaria no ouvido dos anciãos e eu sabia o que iria virar, né? E eu queria sim agir como uma esposa sábia naquele momento.
Foi muito, muito, muito difícil, foi muito desgastante. Muitos dias eu acordava chorando e dizendo: Jeová, não vou aguentar, eu vou morrer de tanta tristeza, me ajuda. Mas o que eu fazia era isso. Não sabia o que fazer, mas implorava pela direção. E depois de quase 3 meses, então, essa estudante da Bíblia, que já é batizada, ligou para mim e disse que queria a minha ajuda. Então, marquei que ela viesse num dia que o Ronaldo não estava aqui, e ela, então, sentou lá no sofá tremendo. Falei, meu Deus, é sério mesmo, ela tá até tremendo, e começou a compartilhar as dúvidas que o esposo dela, que não é Testemunho de Jeová, já tinha tentado conversar com ela há muito tempo sobre isso, e ela não dava ouvidos, e ela decidiu dar, porque ele queria progredir, e sem ter essas respostas, ele não conseguia progredir, né? Então ela ouviu, e ela também, com boa motivação, só queria saber a verdade sobre tudo aquilo, que era o assunto da cruz, que era o assunto de como a Assembleia de Jeová lidam com a pedofilia e sobre os cálculos de 1914. E eu sei que naquele momento que eu teria que fazer, né? Dizer para ela que eram matérias perigosas, apóstatas, de pessoas más intencionadas, né? Contra a verdade, e tentar responder para ela como a gente geralmente fazia antes, para nos impedir, né, mentalmente de entrar em contato com esse conhecimento. Só que eu não achei justo naquele momento fazer isso, porque eu estava 3 meses precisando pesquisar e não conseguia, para ajudar meu esposo, e agora a estudante estava com essas perguntas, eu tinha o dever moral de dar essas respostas sinceras para ela. Então foi o que eu disse, que eu iria fazer as pesquisas sinceras e que a gente, com a ajuda do nosso Criador, Jeová, a gente ia encontrar a verdade e que eu iria compartilhar com ela. E, inclusive, eu disse que eu não estava bem emocionalmente, e todos os irmãos e os estudantes imaginavam que eu não estava bem devido à morte do meu pai. Eles nunca sonhavam que era por esses motivos o que realmente estava acontecendo naquele momento, né? E foi, lógico, uma soma muito triste, né, da morte do meu pai, mas isso em seguida. Mas na verdade o que estava sendo pior naquele momento era essa situação. E aí eu disse para ela que iria buscar a ajuda de alguns irmãos muito zelosos para me ajudar na pesquisa. E assim eu fiz. Eu convidei uma irmã que está, na verdade, há décadas aqui da congregação, que trouxe os filhos, criou os filhos, na verdade, sozinha, os 3. E depois de 20 anos, o marido se tornou testemunho de Jeová, e ela gosta muito de fazer pesquisa. Então, eu pedi que ela me ajudasse com o assunto da cruz. Se Jesus morreu numa cruz ou numa estaca. E tudo eu conversava com ela sem o Ronaldo ouvir, momentos que ele não estava em casa. E aí, nas primeiras matérias que ela me mandou, que foi sobre a Wikipédia, um site, uma pesquisa simples da Wikipédia, outra de um site contra a nova ordem mundial. Eu já vi ali estudos de antropólogos falando que existia mesmo a morte na estaca e a morte na cruz, né, o empalamento, e que quando a pessoa era colocada numa estaca era uma morte muito rápida, principalmente se prendesse os pés também. Aí a pessoa morria mais rápido, em minutos. A hora que eu vi aquilo, meu Deus do céu, eu falei, não acredito. Eu já baixei a cabeça e falei, meu Deus, então realmente eu fui enganada. Tem mentira. Aí na minha mente eu imaginei um efeito dominó, um dominó caindo e derrubando os outros em sequência. Porque eu disse, na minha mente, se é uma organização considerada perfeita, de Deus, guiada pelo Espírito Santo dele, não pode ter mentira num assunto tão sério desse. Que a gente é ensinado ano após ano, as ilustrações mostram isso, a gente ensina isso para as pessoas. Quantos anos, quantas vezes ensinei isso para pessoas que acreditavam na cruz, e eu ensinei para elas que Jesus morreu numa estaca e dava todas as provas que está lá no Raciocínios, etc e tal. Então eu fiquei assim horrorizada, e na minha mente eu tive a certeza de que era mentira, que nós estávamos realmente numa organização que estava escondendo coisas muito sérias de nós. Então, naquele momento, baixou a minha guarda. Eu digo que até meu esposo
brinca, né? Num dos cursos de emocional que a gente fez, um dos instrutores, ele falava que eu era um tanque de guerra blindado. E ele sempre tentava dar um toque sobre religiosidade, e a gente, claro, pensava o que ele fala é para as religiões falsas, não para a nossa, né? E ele via como que a religião estava me bloqueando em vários campos da vida e eu não estava percebida disso, né? Então eu acredito que essa resistência enorme que eu tinha, gigante, né, por uma criação de décadas ali e toda uma imunização cognitiva, Jeová permitiu que durante 3 meses o sofrimento ali que eu passei, né, disso ter vindo da parte do meu próprio esposo, essas dúvidas, esses questionamentos, fosse enfraquecendo esse tanque de guerra blindado para que, quando chegou a estudante, eu conseguisse, então, realmente me permitir pesquisar, e não sozinha, com a ajuda de irmãos leais, né? E aí, quando veio essa resposta, eu até afirmei, irmã, você percebeu que na própria matéria que você mandou, mostra e vai contra o questionamento da irmã, da estudante, né? Está apoiando as informações que ela questionou para nós. E aí ela ficou sem graça, disse que ia pedir ajuda do filho dela, que é ancião, e nunca mais entrou em contato para falar sobre o assunto. Então, naquele momento eu realmente baixei a guarda e percebi que eu tinha mesmo que agora pesquisar e provar para mim mesmo o que era verdade, o que era mentira, e eu já sabia que se tinha uma mentira, tinha mais atrás, né? Então, baixei a guarda, e à noite conversei com meu esposo, permiti que ele se expressasse. Ele ficou muito feliz porque ele tinha certeza, e eu também tinha, né, que se isso não acontecesse, nosso casamento ia acabar por causa desse assunto, né? Porque para mim ele era um aposta e agora eu era uma testemunha de Jeová, leal a Deus, ele estava se posicionando contra Deus, então não tinha como continuar o casamento. Mas fico muito feliz que o Deus verdadeiro realmente nos ajudou, ouviu nossas orações e ajudou a família dessa estudante, ajudou a nós, né, como família, a encontrarmos a verdadeira verdade. E aí, isso faz umas 3 semanas que isso aconteceu. E não tem sido fácil para mim. Quando eu descobri isso tudo, é como se tirasse meu chão, virasse meu mundo de cabeça para baixo, uma dor terrível dentro de mim, de ter sido tão enganada, de todos esses anos da minha vida, né, fazer as minhas decisões, as minhas escolhas, girar em torno do que eu achava que era verdade, e hoje eu vejo que tem muita, muita mentira, enganação. E quanto mais eu pesquiso e vejo, mais horrorizada eu fico. Então eu vejo que por trás daquela aparente beleza e amor e Bíblia, tem a nível muito oculto, muita sujeira, muita enganação, né? Satanismo mesmo, então isso daí machuca demais. E aí é lógico que quando eu entendi isso, eu tomei a decisão no meu coração que eu não era mais uma testemunha de Jeová e nunca mais apoiaria isso. Então parei imediatamente de pregar, de dirigir os estudos, de assistir às reuniões, porque para mim não dava mais. Aí eu tenho, claro, lido a Bíblia diariamente, feito orações profundas, sinceras, e agora eu quero descobrir cada vez mais a verdade. E aí, na última quinta, então, foi dado o anúncio na congregação. Antes disso, né, já enviamos no sábado anterior áudios e vídeos pelo Brasil aí, mais de 500 contatos nossos, explicando. Meu esposo fez 3 áudios explicando o porquê da gente tomar essas decisões, porque a gente sabia que quando fosse dado o anúncio, ninguém mais nos ouviria, nos escutaria. E hoje a gente entende por que que é feita a desassociação. A gente sempre achava que era para proteger o envolvido e os demais. Hoje a gente entende que é para evitar que se espalhe a verdadeira verdade, né? Então tudo isso está ficando cada vez mais claro para nós. A gente fica muito contente com isso, mas é sim tudo ainda muito doloroso para nós, porque todos os nossos amigos, né, de décadas aí, e a família ficaram todos chocados. E é doloroso, né? Acaba a reunião ali
Então você já é excluído do grupo da congregação, as pessoas já começam a te bloquear no WhatsApp. Então, assim, um dia após o anúncio, eu acordei muito triste e a sensação de quando meu pai morreu, de impotência, de não poder mais falar com ele, nem ouvir a voz dele, eu senti no outro dia com todos os amigos e a família, que eu estava como que morta para eles e eles mortos para mim, porque se naquele momento eu ligasse para qualquer um deles, eles não me atenderiam. E se eu tentasse falar com eles, eles não me ouviriam. Então, assim, é uma sensação muito horrível, é uma dor muito forte, mas eu senti, tenho sentido a mão poderosa do nosso querido Deus, o Espírito Santo dele agindo, dando forças, coragem, sustentando, trazendo alegria. Entendemos a verdade sobre a verdade. Claro que eu tenho muito, eu tô como uma recém-nascida, eu tenho muito que aprender, pesquisar e entender daqui para frente, mas saber que tem tantas pessoas que pensam e sentem como nós estamos sentindo, né? Isso dá muita alegria também, dá um amparo emocional, uma felicidade. E nesse processo, até a gente sair da congregação, então nós aproveitamos para tentar falar com algumas pessoas bem discretamente, né, os estudantes da Bíblia, porque eu não iria mais dirigir o estudo deles, o que aconteceu. E até uma pessoa que eu dirigi estudo da Bíblia durante 10 anos aqui em Rio Preto, e ela terminou o casamento porque o marido tentava explicar para ela a verdade sobre a Testemunha de Jeová, ela nunca ouviu. E eu tinha esse dever moral de chamá-la aqui em casa, explicar para ela. Então, eu não sei se hoje ela tem uma estratégia de sair aos poucos, porque a família dela toda é de Testemunha de Jeová, a mãe é idosa, hoje ela mora com a mãe e o pai, né, onde a mãe é Testemunha de Jeová, tem problemas emocionais, a estratégia dela é fingir que não entendeu nada, e lá na frente saindo aos poucos, ou se ela realmente não entendeu, porque ela já me bloqueou também nos contatos. Então, assim, oro por cada um deles e a minha parte eu procurei fazer para ajudá-los, falando a verdade. E alguns irmãos e pessoas que estavam afastadas também, que a gente percebeu e orou que Deus nos direcionasse, a gente foi falando. As pessoas da família do meu esposo, os irmãos dele, a mãe, que há muitos anos também são desse Jeová, eles também entenderam, ouviram e acordaram. Então a gente tem alegria de hoje mais de 50 pessoas que a gente conseguiu falar nesse período antes de ser desassociado, de ser dissociado, que eles também acordaram. Então tudo isso nos dá muita alegria mesmo. E agora a gente tem certeza que muitas portas vão se abrir para nós, de bênçãos, de alegrias, de trabalho como verdadeiro cristão, verdadeiros cristãos, e uma liberdade de poder se expressar, de poder raciocinar, de poder estudar a Bíblia, de poder ter uma amizade extremamente pessoal, verdadeira, profunda com Deus, com Cristo, sentir o Espírito Santo mesmo atuando na nossa vida, né? Então, tudo isso aí, a gente fica muito feliz. Um abraço, obrigada por tudo, de coração. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.